Sejam todos bem-vindos a este momento de culto, que possamos ser prudentes, manter nossas lamparinas sempre acesas, para vermos Jesus, através das leituras bíblicas, louvores, passando por este momento de culto em vossa vida. Assim nós iniciamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Também te convido a nos achegarmos a Deus, conhecendo, sabendo que é amoroso, que é benigno e que nos deseja o bem, a entregarmos a Deus os nossos muitos pecados. A Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso eu te rogo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amado Deus, eu sou pobre e necessitado. Te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades. Socorre-me, pois só tu, Senhor, podes me amparar. Sei que não mereço a salvação e por minhas obras nunca a teria. Mas busco em teu Filho Jesus Cristo esta salvação e o perdão de meus pecados, sabendo que teu Filho é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, que tira o pecado do mundo. Tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, pobre pecador, e me levante de minhas vergonhas. Amém. A todo pecador arrependido, que neste momento se lembra do sacrifício de Deus em Jesus, em seu favor, para a expiação dos seus pecados, eu vos anuncio que perdoados estão os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei Senhor. Sua graça sempre eterna nos ampara com amor. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama o crente à batalha já soou. O Senhor tomando frente, multidões já conquistou. Ao maligno em retirada, aos seus pés o fez tombar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. E as nações Jesus potente com justiça julgará. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. O texto do Evangelho, o texto de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Que possamos ser prudentes, que possamos estar apercebidos dos sinais que Deus nos dá da vinda de seu Filho. Amém. Eu te convido a confessarmos a nossa fé utilizando as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas, tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Amparemos todos por amor a Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes
sempre até o final. Vitorioso é o guia, derrotado é o mal. Cristo é segurança, nossa proteção. Dele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Pai, a ti cantamos com prazer louvor, e ao teu Filho amado e ao Consolador. Nosso Deus triuno, vamos celebrar, caminhando alegres, hoje sem cessar. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. No texto do Evangelho, Jesus conta uma parábola que fala sobre o fim do mundo. O interessante é que ele compara o Apocalipse com uma festa de casamento. Alguns estão alegres, cantando, felizes nesta festa, e aqueles que ficam para trás estão tristes, né? Estão do lado de fora. Na época em que Jesus nos conta esta parábola, a parábola das 10 virgens, quando as pessoas eram convidadas para um casamento, geralmente elas aguardavam o noivo na casa da noiva, né? Apesar de o texto não falar o nome dos noivos deste casal, nós sabemos por outros textos bíblicos que o noivo é Jesus, que nós aguardamos, e que a noiva é a sua igreja. Os convidados, segundo o costume daquela época, os convidados eles esperavam o noivo na casa da noiva. Em outras palavras, a igreja era o local onde começava-se a festa e se esperava o noivo para continuar esta festa. Nós somos hoje estes convidados. Interessante que no texto bíblico as 10 virgens estão convidados, né? O interessante é que elas também não sabem a hora que o noivo vai passar. Elas não sabem o momento, nem o dia e nem a hora, né? Por isso precisam estar atentas, né? Ele poderia vir cedo, ele poderia vir tarde ou à noite. Por isso que os convidados no texto bíblico, eles têm uma lamparina. Todos têm esta lamparina. Esta lamparina representa o amor de Deus. Deus amou o mundo inteiro. Essa lâmpada, essa lamparina, ela era mantida com azeite. Na época do texto bíblico, este era o combustível. Ali, né, se guardavam, né, estas virgens até a chegada do noivo, e elas iriam partir com ele para esta grande festa que estava sendo preparada. Iriam para a casa do noivo, né, onde a festa continuaria, ou na casa de Deus, na casa do pai do noivo. As festas elas começavam sempre na casa da noiva, mas elas tinham o seu ápice, né? O melhor da festa era na casa do noivo. E aqui eu chamo a atenção isto para nós. A festa, ela se inicia na igreja, mas ela tem o seu ápice, né, no paraíso, na casa de Deus, onde há muitas moradas, onde Jesus nos foi preparar. Notem que no texto bíblico, né, todos eram convidados para esta festa. Assim hoje também toda a humanidade está convidada por Jesus para esperá-lo. E ele até nos aconselha como é que a gente deve passar por esse tempo, né? Vigiando e orando, apercebidos,
atentos, ouvindo os sinais de sua segunda vinda, né? E Jesus, ele vai vir, né? Ele vai vir para buscar os seus convidados. Porém, no texto bíblico, né, essas virgens foram pegas de surpresa. O texto bíblico nos diz que, tardando o noivo, todas foram tomadas pelo sono e adormeceram. Me lembra o texto do Getsêmani, Mateus capítulo 26, onde Jesus, ele pediu para 3 dos seus discípulos para que ficassem naquela noite orando e vigiando. E o Pedro, o Tiago e o João foram vencidos pelo cansaço, pela fadiga e pelo sono. O texto bíblico diz que todas as 10 tinham lamparinas, quer dizer, Jesus morreu por todas elas. O amor de Deus está sobre todas essas 10 virgens. Em nenhum momento o texto falou que o grupo das 5 que tinham azeite, chamadas de prudentes, né, que elas eram melhor do que as outras 5, chamadas de nécias, ou que na vida delas faltou o azeite, a festa, para entrarem nesta festa. Notem, o texto bíblico não fala de que umas eram melhores do que as outras, ou que estavam melhor arrumadas, mas fala do azeite. E o azeite no texto é o que diferencia as pessoas. E aqui nós temos a fé. Não há nenhum outro motivo, né, que faz com que pessoas não possam entrar nesta festa que Deus tem preparado, a não ser o azeite, a fé. Dentro da humanidade, dentro da existência de todo ser humano, há 2 tipos de pessoas, segundo o texto bíblico. Os 5 que vão com o noivo, os prudentes, os que escutam os sinais, eis o noivo, né? Eis aí vem o noivo, e estão apercebidos e atentos, têm azeite o suficiente, fé, tinham luz, tinham azeite para queimar, haviam se preparado para esse momento, para esse dia, na igreja, estavam com as suas lamparinas carregadas, não foram pegos de surpresa. E existe outro tipo de pessoas, representado pelas 5 virgens que eram chamadas de nécias, loucas, né? Que foram pegas de surpresa, sem azeite, com as suas lamparinas quase que vazias, e colocaram a culpa no noivo ainda, né? O texto bíblico deixa isso bem claro. Ele demorou. Notem que o culpado não são elas, o culpado é Deus, por elas não entrarem nesta festa que Deus tinha lhes preparado. Porém, elas não estavam fazendo nada, estavam apenas dormindo, cochilando nesta vida. Esse texto, ele não quer dizer que a metade da população vai ser salva e que a outra metade será condenada. Não é isso. Ele quer mostrar que há os que entrarão para os céus e os que ficarão de fora, mas que todos têm lamparinas, todos são convidados, todos têm o amor de Deus, a obra de Cristo em suas mãos, né? Todos são convidados para esta grande festa, para as bodas, para acompanhar o noivo. Basta ter o azeite, a fé, a luz de Deus na sua vida, para manter as suas lamparinas acesas e estar esperando, apercebidos, a vinda, a chegada de Jesus Cristo. Também chama a atenção que a salvação, ela é algo individual. Nós não podemos emprestar a nossa fé ao outro ou ao nosso próximo. Nós não podemos emprestar o nosso azeite. Assim, as 5 moças sem azeites, elas não puderam pegar emprestado do azeite que as outras tinham em sua vida. A fé é algo individual, é algo sua, e que não pode ser repartida. Ou tem, ou não se tem. As 5 moças que, pela demora do noivo, né,
e pelo seu relaxamento na sua vida, em ter pouco azeite, e que foram pegas dormindo na segunda vinda de Jesus Cristo, e que ao invés de acompanhar Jesus, tiveram que voltar para trás, para procurar o azeite, né? Mas o tempo da graça para elas havia se acabado, elas não tinham mais tempo, Jesus tinha passado. Nós ainda vivemos o tempo da graça, o tempo em que podemos nos encontrar com Jesus Cristo, que podemos buscar azeite, fé para a nossa vida, palavra de Deus, orações, cânticos, a nossa vida de culto. Será que estamos acordados? Será que estamos apercebidos? Ou estamos cochilando, dormindo na fé? Todas as 10 moças foram pegas pelo sono e adormeceram. Parece que elas relaxaram demais nesta vida, com a demora, e que foram pegas pelo cansaço. A gente sabe que a Bíblia diz que Deus é longânimo, Ele não é tardio, mas Ele é longânimo. Muitas vezes os cristãos também adormecem e precisam ser acordados. O texto bíblico diz: olha, está chegando o noivo, né? É como se fossem as trombetas do Apocalipse tocando, para que as pessoas vejam, né? Fiquem apercebidas, abram seus olhos para Deus, né? Nós tivemos trombetas tocando este ano de 2020, né? Esta pandemia, os gafanhotos, a fome, trombetas tocaram para que cristãos que estavam dormindo, né, pudessem vigiar e serem um pouco mais atentos. Mas muitos dormem na fé, relaxam, cochilam, a tal ponto, de maneira tão profunda, que não acordam para ver Jesus. Felizes aqueles que podem escutar os sons das trombetas tocando em sua vida, quando sentem as dores do corpo, quando sentem que os anos vão se passando e percebem os sinais de Deus e que Jesus está vindo para lhes chamar para a sua festa. Adormecer também dá a ideia de deixar este mundo, né? O texto bíblico diz que aquelas mulheres adormeceram. Ambas as 10 virgens, elas adormeceram. Depois de adormecer, eu lembro que Jesus usa também esta palavra adormecer para Lázaro, irmão de Marta e Maria. Quando as pessoas falaram que Lázaro estava morto, Jesus diz que ele estava adormecido, estava dormindo, né? Todos nós vamos também adormecer, né? Alguns irão acordar em festa, outros irão acordar batendo nas portas, aonde há choro e ranger de dentes, né? Mas o que diferencia o nosso adormecer, em paz me deito e logo pego no sono, né? E o sono da morte é o azeite, é a nossa fé. Então o texto continua: à meia-noite o noivo aparece. Quer dizer, meia-noite, uma hora inesperada, aquela última hora passa o cortejo. A própria hora meia-noite dá a ideia de que o segundo advento, a segunda vinda de Cristo à humanidade, ela será um tempo longo para nós que aqui esperamos. E aí então aparece alguém gritando no texto: eis o noivo. Parece as trombetas do Apocalipse anunciando o segundo Natal, o dia em que Jesus virá com poder e glória descendo sobre as nuvens. O noivo Jesus, ele levou consigo as 5 virgens prudentes, que tinham em suas lamparinas azeite, fé, e elas entraram na casa do Pai, na casa de Deus, para a festa, e as portas se fecharam. Chegando aquelas virgens que
que não tinham caminhado com Jesus, que não tinham azeite, que haviam ficado para trás, elas começaram a gritar e a bater na porta: Senhor, Senhor, abra-nos as portas. Elas batiam com pancadas rigorosas, elas batiam com força naquela porta. E no texto, o noivo, Jesus, ele abre as portas e diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Que final triste. Na história do rico e do Lázaro, ele chama aquele que vai para o céu depois de dormir pelo seu próprio nome. Lázaro foi levado para os céus, para um lugar que havia festa. E aquele que foi levado para o inferno, o texto bíblico chama de rico, como se Deus não o conhecesse. As mesmas palavras foram usadas por estas que não tinham azeite na sua vida, a essas que não deixaram que Deus as conhecesse, ou a estas que não foram conhecidas por Deus. Eu não vos conheço. E aqui um pedido meu, que possamos deixar Deus nos conhecer, que possamos ter momentos íntimos com Deus em nossa vida, para que quando chegar esse dia, Ele possa nos chamar pelo nosso próprio nome. Todos nós somos convidados, não precisamos comprar ingresso, mesas, basta se preparar. No primeiro Natal que se aproxima, esta lembrança do nascimento de Jesus, naquele primeiro Natal, a humanidade foi pega de surpresa, e muitas pessoas não estavam apercebidas, estavam dormindo, relaxadas na sua fé, e poucos foram os convidados que se fizeram presentes. E olha que teve sinais nos céus, nas campinas, sinais da própria natureza. Eis o noivo, eis o Filho de Deus chegando, mas poucos estavam com as suas lamparinas acesas, estavam prudentes, magos do Oriente, pastores nas campinas, o próprio José e Maria. Mas tinha mais gente do lado de fora do que dentro daquela estrebaria. Que cada um de nós, que nós possamos estar com azeite suficiente para esperarmos por Jesus Cristo, com nossas lamparinas acesas, que possamos estar atentos, apercebidos, escutando os sinais de Deus em nossa vida. A lamparina foi dada para todos nós, basta ter fé, azeite, para entrar nesta festa que começa aqui, na casa da noiva, na igreja. Que possamos continuar esta festa pelos séculos sem fim. Amém. Eu convido a nos achegarmos a Deus em oração. Todo-Poderoso, eterno Deus, Teu é o reino, o poder, a glória. Nós te agradecemos e louvamos porque nos fizeste Teu povo e ovelhas do Teu rebanho. E por vires a nós diariamente em Tua santa palavra. E sempre que recebemos também os Teus sacramentos. A promessa do novo céu e da nova terra nos enche de esperança. Lá não ouviremos mais o som do choro e o grito da aflição. Não haverá mais morte e tudo estará em perfeita harmonia. O ser humano com Deus e com a natureza. Aguardamos ansiosamente pela indescritível paz que preparaste para os que te amam. Assegura-nos de que estaremos contigo na vida eterna, porque assim nos prometeste em Cristo Jesus. Guarda-nos alertas e preparados para o dia em que Jesus voltará,
como rei para julgar todas as nações. Dá-nos conhecimento da tua palavra para termos firmeza contra aqueles que tentam nos enganar com ensinos falsos. Ajuda-nos a permanecer firmes até o final. Enquanto aguardamos a tua volta, dá-nos forças para suportar perseguições por causa de nossa fé. Dá-nos coragem de participar no anúncio da missão da igreja neste mundo. Usa-nos para levar a tua palavra de esperança aos doentes, aos que sofrem, o corpo e na alma. Preserva entre nós um governo que nos permita exercer livremente a fé em Cristo. Concede paz ao nosso país e às demais nações deste mundo. Auxilia-nos a crescer no amor de um para com os outros. Concede harmonia à tua igreja sobre a terra, para que a tua vontade seja feita. Estende a tua mão curadora aos nossos doentes, tua presença aos solitários, tua coragem aos que vivem com medo e a tua esperança aos que estão hoje desesperados. Enquanto aguardamos a vinda de teu Filho no juízo final, nesta grande festa que o Senhor tem nos preparado, faze-nos permanecer firmes na fé, em santidade de vida e preparados para o encontro com Jesus Cristo, nosso Rei, em nome de quem oramos, Jesus. Amém. Eu também te convido a fazermos em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que pôde participar desse momento de culto, louvar a Deus e se encontrar com Deus em meio às leituras bíblicas, que cada um de vocês recebam a bênção do vosso Deus triuno. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente ao seu amor, eu me submeti, extasiado, então me senti, anjos descendo, trazendo os céus, ecos da essência.
me regozijo em meu Salvador, esperançoso. Diga isso muito forte agora. Diga, diga. Pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Bendile sempre, ardente o louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Bendile sempre, ardente o Canta minha alma, canta ao Senhor. Ardente louvor. Canta, Senhor. Rende-lhe